Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Enfermagem Via e Care. Hoje nós temos um momento muito especial, um bate-papo com profissionais especialistas, onde vocês vão ter oportunidade de ver, de ouvir gente que realmente faz acontecer e pessoas que nos inspiram bastante. Então, são profissionais que têm algo em comum. O objetivo é de trabalhar com pessoas com adoecimento crônico não transmissíveis, com foco na prevenção, no tratamento adequado e na reabilitação. Para quê? Para que esses pacientes não tenham desfechos negativos, como feridas, infecções, amputações. E aí aqui nós temos eu, Luciana Catunda, eu sou enfermeira, sou estomaterapeuta, sou sócia proprietária da ViCare, juntamente com uma das minhas sócias, Camila Lima. Nós temos também a Lídia Estela, que ela não está aqui no momento por situação de saúde, mas ela está nos dando aquele suporte. E nós temos hoje convidados especiais, 2 grandes convidados aqui, um time de especialistas que, como eu falei anteriormente, o objetivo é tratar esses pacientes com adoecimento crônico não transmissível, como o adoecimento cardiovascular, o diabetes, a hipertensão, a doença periférica de membros inferiores, enfim, condições essas que, juntamente com esse time, fazendo uma equipe multidisciplinar, nós somos capazes de melhorar cada vez mais a vida desses pacientes. E aí eu queria apresentar o Dr. João José, médico cardiologista, intensivista, tem uma larga história de experiência dentro da área clínica com esses pacientes, e o Dr. Rodrigo Landim, médico, cirurgião vascular, angiologista, que também tem essa vasta experiência dentro da área desses adoecimentos. E hoje, para iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa rica com experiência de profissionais altamente especializados e qualificados, eu queria saber do Dr. João se existe mesmo essa possibilidade da gente ter essa equipe para cuidar de pessoas com adoecimento crônico não transmissível. Enfermeiros, médico cirurgião vascular e um médico cardiologista. Bem, antes de tudo, agradecer o convite da ViCare para estar participando hoje aqui desse evento, né? Você tocou num ponto muito importante, Lu. Posso te chamar de Lu? Pode. Você tocou num ponto muito importante. Hoje, a gente sabe que dentro da prática assistencial mais aceita e considerada de melhor prática, está o cuidado multiprofissional, no qual a gente coloca o paciente no centro e as áreas assistenciais múltiplas estão orbitando esse paciente para dar todo o suporte. E quando a gente fala disso, a gente não fala somente da medicina. A gente fala de todas as áreas envolvidas no cuidado do paciente. A medicina propriamente dita, com suas várias especialidades, a enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Então, são todos esses profissionais que dão esse suporte para o paciente e promovem um cuidado mais adequado e mais alinhado com a prática moderna assistencial. E eu também queria ressaltar que nossos próximos podcasts, nós vamos ter outros profissionais dentro da área da saúde também importantes para esse cuidado. E a gente sabe que dentro do adoecimento crônico não transmissível, nós temos doenças que se destacam hoje em altas prevalências, como nós temos o diabetes, a doença arterial periférica, a hipertensão, o adoecimento cardiovascular. Então, nós profissionais, a gente tem que cada vez mais buscar melhoras nesse cuidado e inovações tecnológicas para que a gente evite algo ruim com esses pacientes. Então, assim, a gente sabe que fatores de risco hoje, como obesidade, tabagismo, sedentarismo, as mudanças nos hábitos de vida. A gente sabe que hoje é uma vida muito corrida, muito louca. Mudança nos hábitos alimentares coloca a gente mais próximo desses adoecimentos. Então, esses fatores de risco, a gente também, como enfermeiro, como equipe da área da saúde, como médico, a gente tem capacidade de prevenir. E aí a gente pode fazer diversas formas as prevenções, tanto dentro da abordagem da educação em saúde, o cuidado humanizado
humanizado, colocando, como o doutor João disse, o paciente no centro, para que ele seja empoderado em relação ao seu protagonista do cuidado, para que ele possa realmente realizar cuidados para evitar danos mais graves. E aí, assim, dentro dessa equipe, o doutor Rodrigo pode nos passar algo de alguma experiência que o senhor já vivenciou com um paciente com esses fatores de risco que levaram a complicações graves, que precisou de uma abordagem multiprofissional. Gostaria de agradecer o convite. Eu achei muito interessante a iniciativa, porque cada vez mais a medicina e a saúde está ficando muito especializada. E a gente está começando a ver muito segmentos do doente. E o doente deve ser visto como um todo. E eu acho que aqui é uma boa oportunidade isso daí. Né? Você não pode ver o doente diabético como só um pâncreas, ou o cardiologista ver só o coração. Se o coração não bombear o sangue para as pernas, vai faltar a parte para mim também. E para vocês, né? Então, assim, essa visão multidisciplinar, a gente colocar, como eu disse, colocar o doente no centro e na frente. A gente tem que ter o foco no doente como um todo. Né? E prevenir é melhor do que remediar, essa é uma frase antiga, mas que não sai de moda. Então, assim, acho que a prevenção das doenças, né, crônicas, né, não só crônicas, as doenças agudas podem causar feridas, que vai acabar pegando todos nós aqui, tudo, e pode descompensar um coração, então, assim, coisa de um pé pode descompensar o coração. Então, assim, é de extrema importância. A população está vivendo mais, as doenças cardiovasculares vêm aumentando, então essas doenças vão aumentando, e a doença na área que a gente mais pega aqui na vascular, né, nos membros inferiores, essas doenças são uma das causas de amputação que está crescendo. O estado do Ceará foi um dos estados que teve mais amputação no país, proporcionalmente, quer dizer, então uma coisa local aqui ainda valoriza mais esse podcast. Então, assim, acho que a gente tem que pensar bem nisso, no doente como um todo, e acho que a gente vai discorrer mais aqui falando sobre prevenção, né? E depois, quando não conseguiu prevenir, tratar com qualidade, né? É verdade. O tratamento também é importante quando a gente não consegue alcançar resultados positivos dentro da prevenção. E aí, dentro da enfermagem, a gente tem diversas ações, né? E eu destaco muito a ação de educação em saúde, que é o cerne da nossa profissão, que é o cuidar voltado para a educação em saúde. E a gente, Camila, a gente tem diversas situações que a gente encontra, né? Nos nossos consultórios, no nosso ambulatório. Eu atualmente estou trabalhando em um serviço público. E nesse serviço público, o número no início dizia assim, não tem uma demanda, mas quando a gente instala um serviço, a demanda aumenta, existe, é muito grande, e às vezes eu estou até sobrecarregada de tanta necessidade de cuidar, de tanta necessidade de profissionais como vocês próximo da gente. E aí a gente sabe que em diversos níveis de atuação, às vezes a gente não tem, mas pode ter uma equipe que nos dê um suporte grande. Você tem a sua experiência dentro de um consultório privado, onde ela tem equipes com cardiologista, com médicos vasculares, com endocrinologistas, com outros profissionais. E a sua experiência dentro da prevenção, o que é que a enfermagem tem para contribuir para evitar desfechos ruins nesses pacientes? Lu, a enfermagem está diretamente relacionada ao cuidado, né? Então, somos nós que estamos ali com o paciente, né? Lado a lado, observando, olhando. O nosso olhar, principalmente como especialista, é um olhar diferenciado, né? A gente não olha só a ferida, né? A gente tem que olhar a causa daquela ferida. A gente vai olhar, puxando aqui a sardinha pro vascular, a gente vai olhar para o membro desse paciente, a gente vai palpar o pulso desse paciente, a gente vai olhar se tem pelo, ausência de pelo, que isso é um sinal significativo. Então, às vezes mesmo, lá no consultório, chega um paciente para mim, doutora, às vezes eles não entendem, né, a nossa especialidade, e todas as vezes eu me identifico o restante, a Lu e a Lídia, que faz parte da VCare, e falo da importância da nossa profissão. E assim, aquele momento que eu tô ali com ele, sentado, né,
porque eles não acreditam, né, que a gente pode fazer a consulta de enfermagem. Eles só acham que é os doutores que estão ali sentados para ouvir, né? Então, quando eu chamo eles, né, para estar naquele momento, para eu fazer a escuta ativa, para eu coletar todas as informações, que é muito importante para a gente, que isso vai fazer, isso embasa o nosso cuidado, né? Eles ficam estranhando. Mas, doutora, é a ferida, tá? Mas já nós olhamos a ferida. Então, assim, às vezes o que eu digo pra eles? Gente, a ferida, assim, às vezes eu acabo que uso o extremo, sabe? Pra chamar a atenção deles. A ferida, nesse momento, seu João, dona Maria, pra mim é o de menos. A gente precisa saber como é que o senhor tá. Como é que o senhor, onde é que o senhor trabalha, o que o senhor faz, quando é que o senhor procurou um cardiologista, quando foi que o senhor procurou um vascular. E o doutor Rodrigo pode até dizer, muitas vezes eu já encaminho, dali já encaminho. Porque o paciente, ele tem aquela ferida, tem aquela complicação e acha que a gente pode, naquele momento, né, fazer acontecer. E aí, depois dessa consulta que a gente faz, né, com a escutativa, o acolhimento, a avaliação, que eu vou olhar realmente a ferida, a lesão e vejo, não, aqui a gente precisa, né, manter um ambiente limpo, um ambiente saudável, uma boa cobertura, mas eu preciso da minha equipe, né? Eu preciso de um médico para estar avaliando, para fazer um exame mais específico, preciso que um cardiologista possa avaliar esse paciente, preciso do endócrino. Então, esse é o diferencial, sabe? Esse é o diferencial do profissional que realmente, né, está ali e para ver, para assistir aquele paciente que precisa da gente. Porque é um olhar desse, Lu, que evita uma amputação, né? Evita uma complicação maior. Quantos casos a gente conseguiu segurar, né? A Lídia, que trabalhou muito tempo, né, também no ambulatório, e a gente trabalhava juntas e a gente tentava segurar o máximo. Quando realmente precisava amputar, é porque realmente a gente já tinha feito tudo, né? Utilizado tecnologias avançadas, como laser, coberturas avançadas, de todo jeito a gente tenta, né? Para salvar aquele membro, salvar aquele pé. Interessante que você falou, mas a gente entende que aqui tem um fluxo de atendimento. A gente sabe que se tiver um paciente com uma descompensação por controle da pressão arterial, descompensação metabólica, cardiovascular, a gente acaba tendo que encaminhar para um outro profissional para que esse profissional dê uma continuidade. É por isso que a gente fala muito em reabilitação. Reabilitação é você dar continuidade no atendimento. Então, doutor João, existe essas possibilidades do paciente chegar muito descompensado no seu consultório, nos seus atendimentos, na sua vida profissional clínica, e você perceber a necessidade de encaminhar para outro profissional, para que, no caso, um médico cirurgião vascular, para que ele possa dar uma continuidade naquela intervenção? Então, Lu, você tocou num ponto muito interessante, que é a complexidade da doença cardiovascular. Eu costumo dizer que o paciente, como o Rodrigo falou, ele não é só o pé, ele não é só a artéria, ele não é só a veia, realmente ele é um todo. E a doença cardiovascular, uma característica dela é que ela é uma doença sistêmica. Sim. O que é que isso quer dizer? Ela afeta o corpo como um todo. E todos os órgãos podem ser afetados. Pode ser o coração, pode ser o rim, pode ser o cérebro, pode ser os membros inferiores. Então, hoje eu não consigo mais imaginar o segmento, o acompanhamento desse paciente de forma isolada. Não tem. Sozinho eu não tenho como fazer o segmento desse paciente. Seja na esfera preventiva, seja na esfera de tratamento. Então, esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento, como eu falei lá no início, multidisciplinar desde a fase de prevenção. Não é somente quando aparece a lesão que a gente precisa do auxílio de vocês, do ponto de vista terapêutico, para a tratativa daquela lesão, mas sim também desde o acompanhamento, assim na fase inicial e na fase anterior à doença, à lesão. Então, assim, a doença, como eu falei, ela é sistêmica. Ela não é somente isolada de um membro do coração ou do cérebro. Então, a gente precisa ter isso em mente no acompanhamento. E eu faço acompanhamento tanto ambulatorial como de pacientes internados. Então, não tem mais como hoje a gente fazer, só reiterando, fazer esse acompanhamento de forma isolada. É preciso sim dessa equipe
não só médica, multidisciplinar, mas também com o auxílio de vocês, nesse acompanhamento, nesse segmento, o acolhimento. A gente tem uma vida muito corrida, né? Então a gente precisa também desse acolhimento de vocês, essa percepção dos problemas, às vezes, por trás, que existem nesses pacientes, que a gente não consegue captar naquele momento. Então, assim, é extremamente necessário e é fundamental hoje, como eu gosto sempre de reforçar, a questão da melhor prática assistencial, a presença dessa equipe multidisciplinar. E esse paciente não controlando, você encaminha para um profissional como um cirurgião vascular, e aí se depara com diversas situações. Uma das que eu acho que é bem comum na sua realidade, doutor, é pacientes com diabetes. Né? Eu acho que a grande maioria dos pacientes que chegam no seu consultório é o paciente com diabetes, é o paciente com lesões de etiologia venosa, principalmente, e arterial. Quando se fala da arterial, a gente sabe que 50% das pessoas que têm diabetes têm comprometimento arterial. Né? E aí, o que é que o senhor, como é a sua condução quando o paciente chega com diabetes, com a doença descompensada, encaminhada por um cardiologista, já tentando ajustar a parte cardíaca, cardiovascular, e aí o senhor precisa intervir. O que é que o senhor, assim, no seu consultório, que práticas o senhor desenvolve nesse cuidado? Só não gostei do senhor, viu? Se duvidar, se duvidar é bem mais novo que eu. Esse senhor, vamos pular o senhor. Tá bom, desculpa. Corta o senhor só, não, tô brincando. Não precisa cortar nada disso aqui, não. É só para se contrair. Enfim, eu acho que assim, o pé diabético, a ferida do membro inferior, eu vou pegar a ferida como um exemplo, porque a ferida, ela sei lá, se fosse para arrumar um exemplo, para dar uma aula, sei lá, para um estudante, dizer assim, o que é que pode juntar várias especialidades? Eu digo, uma ferida no pé diabético, né? O ideal é antes da ferida. Claro. Eu trabalho no Hospital Geral, que é um hospital do Estado, público, e tem um consultório privado também. O consultório privado tem a felicidade de ter as meninas lá do meu lado, né? Então, a gente chega, a gente já consegue ter uma interação muito boa para prevenir, que é mais fácil. No hospital público que eu trabalho, muitos doentes, aí vem a importância da prevenção, eles já chegam no meu consultório lá, muitos nem no meu consultório não chegam, porque é difícil ter um acesso no ambulatório, então eles chegam pela emergência já com necrose, para quem não sabe, necrose é gangrena, né? Sem vida ali o pé, e às vezes parte do antepé até, ele não perde só um dedo, ele perde o antepé e tudo. E aí, quando você vai olhar essa ferida, o cara é diabético, se tivesse tratado a diabetes, provavelmente não teria uma ferida daquele tamanho. Ele é vasculopata, tem uma doença vascular, estava obstruída a circulação, então a gente tem que botar sangue para poder a ferida fechar. Nunca fez uma prevenção, nunca foi numa enfermeira, no estomoterapeuta. Os meus lá no consultório, antes disso, já são avaliados por ela, faz uma hidratação, às vezes uma coisa tão simples. O hidratante, não precisa nem entrar no laser, na prevenção é muito mais simples e muito mais barato. Então eles já chegam sem ter tido essa oportunidade. Aí eles chegam pra gente, aí quando tu vai examinar, o cara tá cansado, você olha a falta de ar, o que é que acontece? Tá com insuficiência cardíaca do coração. Por quê? Porque aquela ferida que começou, a maioria delas começa por uma neuropatia, que a neuropatia, o diabetes, depois de 5 a 10 anos de diabetes, começa a pegar a bainha do nervo, o paciente vai perdendo a sensibilidade. Então, você, que quando a gente está andando, que a gente pisa na pedrinha, a gente puxa o pé bem ligeiro. O diabético empurra com tudo. E nisso ele vai ferir, nos pontos de pressão. Que uma vez, até fizeram um estudo do meu pé, sério que o meu estava com ponto de pressão errado, mas não vamos ver isso aqui, quando eu não estou diabético, não, mas já estou ruim. Mas, assim, a pessoa, já é um alerta, né, doutor? Já é um que eu não vou dizer quem é, porque ela está aqui do lado, já me orientou uma palmilha para usar, e eu vou ali prevenir isso daí, usar um tênis com mais amortecimento, coisa desse tipo, para uma palmilha no meu tênis que ajeite o meu pisado, para diminuir o impacto, para diminuir a minha ferida, mesmo eu tendo sensibilidade. Então lá não, os caras não têm essa oportunidade e perdem a chance. Aí chega, fere. No que fere, a circulação não tem, que é comum no doente acima de 70 anos, principalmente diabético, ele não tem a pulsação nos pés, por isso todos nós, clínicos, cirurgião, enfermeiro, tem que palpar um pulso no pé, uma coisa simples, que em qualquer posto de saúde não precisa de um exame de última geração, você não precisa de uma angiorressonância, entendeu? Você precisa de uma máquina, botar a mão no pezinho do paciente. Não se palpou aquilo ali, ele perdeu, a gente vai ter que botar mais sangue, compensar o coração antes, que às vezes ele não aguenta a cirurgia, para a gente poder botar mais sangue, tirar o que está necrótico,
mandar para enfermeira estomaterapeuta, ela vai tratar, aí vamos usar de toda a tecnologia, de ciência e tudo. Mas, às vezes, o básico ia impedir tudo isso. Então, essa interação, eu acho que o pé diabético é fundamental para isso daí. É lógico que existem outras causas, doenças venosas, existe, inclusive, na nossa área, até doenças parasitárias, a gente tem que excluir, que às vezes você vê a ferida que não está cicatrizando, e você achando que é uma úlcera venosa, e pode ser uma leishmania, ou pode ser um câncer. Ou então até uma ferida não tratada há muito tempo pode virar um câncer, chama úlcera de Majorlan, o nome disso. Uma ferida longa, tá, ela vai tendo alterações a nível celular ali, até que chega o ponto que aquilo ali vira um câncer, que aí já é uma caso bem grave. Então você vê como o segmento e o tratamento é fundamental, né? O doutor Rodrigo falou uma coisa bem interessante em relação à neuropatia, e só assim, tentando trazer mais informações. A neuropatia periférica, ela pode atingir, às vezes, no pré-diabetes, você acredita? Eu, na minha pesquisa, acompanhando pacientes, ele não tinha o diagnóstico médico fechado de diabetes e já tinha manifestações clínicas da neuropatia. Então, assim, é um grande dano que isso traz para os pacientes. E voltando também para o exame, que você acabou de falar, eu usei você. Isso. Acabou de falar. Existe todas as realidades dentro das áreas que a gente trabalha, né? Existe aquela onde eu tenho insumos de sobra e tem aquelas que eu não tenho nenhum instrumento para fazer a avaliação. Mas você falou como muito certo, você falou como muito certo. Os dedos a gente consegue avaliar, o mínimo que a gente consegue fazer é a avaliação dos pulsos. E aí eu me lembro também, quando você comentou que no hospital geral, os pacientes muitas vezes chegam na condição que você não tem como salvar aquele pé. E dentro da minha pesquisa, na época de mestrado e doutorado, eu queria fazer na atenção terciária. E aí eu disse assim, não, eu vou para a primária, para a básica, porque é lá na básica onde eu vou tentar conseguir avaliar, tentar sensibilizar esses pacientes, família, para que eles não cheguem na condição de não conseguir mais salvar, porque a realidade é essa mesmo. Quando eles chegam nas suas mãos no hospital, na área, na atenção terciária, é difícil você salvar, porque geralmente as lesões são graves, você não tem uma oportunidade de colocar em cirurgia de imediato, às vezes tem um número grande de pacientes aguardando esse procedimento, não é isso, doutor Rodrigo? Para você ter uma noção da complexidade quando eles chegam no nível terciário, simplesmente porque não preveniram, não tiveram atenção primária e básica de saúde, entendeu? Acho que não precisa ter um cirurgião vascular na unidade básica de saúde, cada um, não precisa. Mas precisa, e isso foi a história que eu falei de pegar na mão, cada vez mais as tecnologias estão aumentando e a gente está se deixando levar por isso, né? Às vezes eu chamo meu filho pelo WhatsApp, eu dentro de casa, eu no meu quarto, ele no dele. Entendeu? Assim, a gente vai se procurando pelas tecnologias e vai perdendo um pouquinho um sentido maior da medicina e da enfermagem, que é o doente, botar a mão no doente. Eu vou dizer eles, não precisa de um Doppler para dar um diagnóstico desse. Entendeu? Então não precisa, bota a mão no doente. É lógico que às vezes, literalmente fede, porque o pé está infectado, assim, que as pessoas não têm mais, o médico, o enfermeiro não pode ter esse tipo de pudor, né? Você tem que pegar, tem que cheirar, tem que sentir o cheiro, tem que botar a mão no doente, tem que examinar o doente, tem que conversar com o doente, como a Camila falou. Antes de chegar, senão era muito fácil, tu olhava, via a ferida, isso aqui tem ponto, não vai uma geografia, arterografia, geografia. Então, assim, não adianta o auge da tecnologia se não tiver o básico, porque chega tarde e perde a oportunidade. Eu acho muito interessante uma vez eu entrando no consultório e tinha uma plaquinha, dizia assim, tire seus calçados e suas meias. Quer dizer, o paciente entrou, já é pra gente estar avaliando, né? Às vezes o paciente tem uma queixa no pé e ele não quer dizer, ou então você não pede nem para ver o pé, para examinar o pé, e ali tem uma lesão, né? Então, muitas vezes, 19% só dos pés, isso é uma informação de artigo publicado na Europa. Apenas 19% das pessoas com diabetes têm seus pés examinados, você acredita? Então, quer dizer, é simples, calça uma luva, abre dedo, levanta o pé, em cima, temperatura, cor, ausência de pelos, faz testes básicos, simples, porque a gente sabe que nem todo mundo, como eu falei, repetir, tem esses insumos. Não tem. Hoje o consenso internacional do pé diabético, ele já tirou um pouco, assim, claro, o padrão ouro para avaliar a neuropatia ainda consiste no uso do monofilamento. Só que o monofilamento, às vezes, não tem
de prontidão na tua unidade, não tem no teu serviço. E aí ele disse que você já pode fazer o teste do toque leve, só com o dedo. E aí, só com aquele dedo, eu já consigo observar os pontos que o paciente não sente para já dar um encaminhamento. E a Camila vai poder nos falar bem quando isso acontece. O que é que a gente pode fazer, Camila? Porque no consultório, quando o paciente já tem alteração, manifestações clínicas da neuropatia e tem umas calosidades, ou então até as úlceras neuropáticas, o que é que do teu direcionamento nesse cuidado? Às vezes... Eu tô perguntando a experiência dela, a minha também é muito parecida com a dela. Às vezes, o paciente chega pra gente com uma queixa, né? E quando eu vou fazer toda a avaliação, toda a inspeção, né? A avaliação daquele pé, a gente encontra outros acometimentos, como o calo, né? Às vezes é um calo que fica na região plantar. Às vezes ele tem essa queixa, doutora, é porque eu tô sentindo uma dor quando eu estou pisando. Mas aí quando você observa, não tem ferida, mas se você colocar a luz, palpar aquele pé, você nota que tem aquele calo. E aquele calo com núcleo, ele dói muito, né? Quando o paciente pisa, é o peso inteiro dele naquele local, naquele ponto de pressão. E ali a gente já consegue fazer uma intervenção, né? A gente consegue fazer o desbaste, consegue utilizar um motor para poder fazer essa limpeza, mas eu faço logo a pergunta, né? Você já procurou um vascular? Você já foi para um vascular? E aí já encaminho para o Dr. Rodrigo e já mando mensagem para ele antes falando da história, né? Então, a comunicação também, né, entre os profissionais é importante, né, para poder manter esse cuidado com o paciente. Diante disso, a gente faz as orientações, como a hidratação do pé, a mudança, se o paciente está fazendo um calo naquele local, é porque, como eu falei, o paciente está botando pressão naquele local, né? Então, há um aumento de queratina naquele local, e esse aumento de queratina é resposta à agressão. Então, é aumento da hidratação, é o desbaste, porque eles até eles acabam dizendo, porque eu fui em outro profissional e fiz o ela fez a limpeza e voltou de novo. Ok, fez só uma intervenção corretiva, mas assim, de limpeza, né? Mas não corrigiu a causa, que é da marcha, né? Não vai mudar a marcha do paciente, mas vai usar uma palmilha, vai usar uma órtese, né, de silicone, que a gente pode fazer isso, a gente pode manipular no consultório e também pode manipular em home care, né, esse tipo de material para diminuir a pressão. E também tem outros meios, né, com a questão do insumo, que a gente dá um jeito, né, claro que não é sem da nossa cabeça, né, mas de uma forma, né, que a gente possa minimizar, né, aquele ponto de pressão, porque nem todo mundo também pode comprar um sapato adequado, né, ortopédico, para distribuir essa pressão. Mas a gente, assim, com as nossas maneiras, né, com outras, como é que eu posso dizer? Com os instrumentos, Com instrumentos a gente consegue minimizar e melhorar essa pisada. E Camila, você tem experiência da espuma filtrada? Que é uma espuma que a gente utiliza muito no consultório para diminuir pontos de pressão. Pronto, outra também tecnologia é a espuma filtrada, que a gente utiliza, que a gente pode fazer isso, por exemplo, doutor Rodrigo, aquele paciente que tem uma lesão, que ele fica fazendo, ele não vai deixar de trabalhar porque tem a lesão, né? Porque ele tem que sustentar uma casa. E de repente, ele também não tem condição de comprar um sapato, mas a gente, além de fazer o tratamento, usar as tecnologias, a gente utiliza a espuma filtrada. Que ela pode ser até utilizada dentro de um tênis, né? Isso, que a gente pode botar no paciente, a gente faz o corte. É uma espuma assim, mais ou menos, ela é grande, né? E a gente corta mais ou menos do tamanho que vai pegar o pé. E aí, naquele local, a gente corta. E onde tem a úlcera, não fica em contato com a superfície diretamente. A gente tira a úlcera da agressão. Isso é muito interessante. Primeiro, reforçar que a neuropatia do diabetes é progressiva. Então, ela começa sensibilidade só, depois ela fica motora. Nesse momento que ele fica motora, que eu acho talvez o principal momento dessa espuma, né? E vocês que são especialistas vão me dizer, eu acredito que seja. Na hora que ela fica motora, ele começa a diminuir a força da musculatura entre os ossos
que é uma das causas de AVC. Se você pegar a espessura acima de tanto, né, não vou entrar em detalhe aqui que não é coisa, mas assim, você ter a espessura desse complexo, chama complexo médio-intimal, é um fator preditor de infarto do coração. Quer dizer, tem nada a ver com isso, de doença cardiovascular. Outro fator, para você ver aí, agora puxando, nossa, também, o índice tornozelo-braço, que é uma coisa simples de se fazer, é medir a pressão do braço e da perna, bota da perna sobre a do braço. É para ser igual ou mais ou menos igual. Então, é uma variação de 10%, para cima ou para baixo. Esse daí é um preditor de doença cardiovascular de coração. Entendeu? As estatísticas, assim, um doente que tem uma doença arterial do membro inferior, sintomática, que precisa de avascularização, em torno de 1/3 a 40% tem doença cardíaca, coronária, do coração, grave, moderada a grave. Não é doença simples. Doença simples, eu acho que deve ser tudinho, né? Enfim, mas assim, mais moderada a grave desses doentes, para você ver como é importante. E por isso, por exemplo, no Hospital Geral, nossa enfermaria tem um cardiologista e tem um estomaterapeuta na enfermaria, porque os doentes chegam mais grave. Então, toda vez que a gente vai passar na reunião, a gente discute. Tem um clínico lá, cardiologista, tem a estomaterapeuta, esse aqui, esse paciente está com essa ferida, vamos fazer o quê? Isso aqui aguenta a cirurgia? João José, não, João, mas... Ele disse, rapaz, a gente tem que fazer um CAT antes, tem que fazer um cateterismo antes no coração, antes de operar a perna. Não adianta tu querer salvar a perna e perder o conjunto inteiro, né? E outra coisa, para chegar sangue, precisa de duas coisas. Precisa do tubo, o vaso, e precisa da bomba. Alguém tem que bombear o sangue. Se não chegar, eu posso abrir a artéria todinha, mas se a fração de reação, o bombeamento do sangue do paciente está 30%, 20 e poucos por cento, como a gente pega às vezes lá na HG, vai ser mais difícil fechar essa ferida. Primeiro, porque o sangue não vai chegar como tinha que chegar. E segundo, que ele não vai voltar como tinha que voltar. Aí ele vai inchar, vai ficar tudo, então vai juntar o edema, que é uma das coisas que aí vocês podem falar que é horrível para a cicatrização. Então, falando de maneira popular, infarto do pé, infarto do coração e pode infartar a cabeça também, né? Sim. E aí você falou algo bem interessante agora sobre essa bomba, né? Que a gente sabe que pacientes, a gente já falou bastante de pessoas com diabetes, e aí agora a gente pode entrar nas úlceras venosas, que são outras úlceras difíceis de cicatrizar. Não sei se a experiência da Camila é essa, mas a minha realmente... Mas com certeza. Eu tenho muito trabalho, porque não precisa só da gente, envolve o paciente, e muitas vezes o paciente já foi, acho engraçado que ele diz assim, eu já fumei muito, mas não fumo mais. E o passado, né? E aquele esqueceu o passado. Aqueles danos nos vasos desapareceram, não fica. Então, ele não faz uma caminhada regular, ele não diminui peso, não melhora a alimentação. Então, traz condições que complicam mais ainda a cicatrização daquela lesão. E, na grande maioria, são pessoas que têm hipertensão, né? E esses pacientes acabam trazendo danos graves. E aí, no seu consultório, doutor Rodrigo, o tratamento das úlceras venosas também é difícil? Você acha algo muito complexo para lidar? É complexo. Em geral, e a úlcera venosa é aquela úlcera que raramente o doente perde a perna por conta da úlcera. Sim. Entendeu? E por quê? Porque o sangue chega. Ele tem dificuldade de voltar. Na hora que ele tem dificuldade de voltar, vai inchando. Porque as válvulas das veias que são que voltam. Quando a gente está... O coração bombeia o sangue para baixo, ele vai para o pé. Como é que ele volta? Parte é da força do coração e parte são os dois, entre aspas, corações periféricos que nós temos. Aí entra o que você falou, Luciana, que é as panturrilhas. A panturrilha. Então, não há aquela movimentação da panturrilha, o retorno do sangue fica dificultoso e a ferida não vai fechar porque vai estar sempre inchado. E não se fecha a ferida com inchaço, com edema. Não fecha. Porque aquele líquido distende a ferida e a ferida não vai abrir. Aí junta-se a isso a doença venosa. Que aí a doença venosa não está tão relacionada ao diabetes, mas está relacionada com a obesidade, que são outros fatores de risco, né? Gravidez, muitas gravidezes, os hormônios de mulher, tudo isso aí estão relacionados às varizes, que as varizes no grau mais avançado é o que forma a úlcera, né? Porque as válvulas da veia estão ruins, elas não fecham direito, porque a veia dilatou. Aí o coração bombeia o sangue, quando ele vai voltar as pernas, às vezes até bombeia coisa, só que ele vai e o sangue volta de novo, porque aquela válvula não fecha. Porque como o sangue está vindo de baixo para cima, precisa de válvula para bombear, ele vai. Aí existe, nesses casos, o tratamento é um tratamento complexo. Hoje existem várias tecnologias, desde coisas mais simples.
Porque você tem que tirar o edema. Então, quando o paciente estiver deitado, antes dele se levantar, você tem que apertar aquele negócio ali, não deixar o sangue descer e acumular lá embaixo o líquido, né? Aí vem desde as botas de urna, que era o que tinha antigamente, que são terapias compressivas, tem as terapias compressivas elásticas e as inelásticas, né? Que são as meias elásticas. Mas quando o caso da úlcera, e elas úlceras, como elas estão edemaçadas, elas frequentemente infectam. Aí no momento que infecciona, né? O que acontece? Fica mais difícil cicatrizar. E a infecção vai, faz uma linfangite, aí você vai ter uma úlcera não só venosa, como uma úlcera linfática. E essas úlceras perduram anos. A gente atende lá no Hospital Geral, às vezes, paciente com 10 anos na úlcera, não vai perder a pena. É diferente, o diabético não aguenta 10 anos de ferida. Né? A ferida dele vai até dói. O diabético, às vezes, tem uma neuropatia tão grave que não sente a dor da falta de sangue na perna. Mas a maioria das úlceras que são por falta de sangue, dói. O diabético, às vezes, ele tem uma neuropatia tão grave que ele não tem dor. Não tem dor. Quando ele tem, é um sinal de alerta, né? Entendeu? Então, assim, já a venosa, não. Elas não doem tanto, só dói quando infecciona. Então, e muda de característica, fica vermelha, aí você tem que examinar isso. Então, a gente vai ter que tirar esse edema e corrigir esse problema da veia. Alguns que são dos procedimentos, das veias mais profundas, mais difícil de corrigir, então, às vezes, vai ficar só nas medidas mais paliativas. Mas hoje existem muitas tecnologias, existe coisa até simples, como uma espuma. Você pode fechar aquela veia que está com a válvula doente, fechando a veia que está a válvula doente, tendo os cuidados locais. Aí a estomoterapia é importantíssima, para fazer os curativos adequados e corretos. Não é o mesmo curativo de uma ferida seca, de uma ferida que está sem sangue, não pode ser a mesma da ferida que está molhada por excesso de líquido. Porque é muito então, assim, úmida, vai fazer a ferida dali e o método... Aí você vai ter, novamente, o tratamento multidisciplinar. O cirurgião vascular vai lá fechar a veia que está com a válvula doente, né? Tem que estar estável. Às vezes é uma coisa simples. Pega um consultório direto, doente que chega e o edema não melhora, porque está tomando bloqueador do canal de cálcio, um remédio de pressão, né? Entendeu? Aí enche a perna, doutor, minha perna acorda de manhã, tá bom, quando tá no final do dia enche. Então, assim, ver esses fatores todos, o doente como um todo, de novo. O cirurgião vascular vai lá e tapa a veia que está ruim, que pode tratar com laser, pode tratar com espuma, pode tratar com cirurgia convencional, tirando... E os cuidados locais com a estomoterapia e a compressão elástica. E os cuidados locais com a estomoterapia é muito importante. E aí hoje a gente disponibiliza de diversas coberturas para esse uso. Mas é como você falou bem claro, não é só o tratamento tópico, tem esse conjunto. Isso. E dentro do tratamento tópico, Camila, assim, o que é mais assim que se utiliza na tua prática clínica com essas pessoas? Lu, assim, geralmente, né, quando o paciente vem com uma úlcera e uma lesão que tem características, né, sinais de infecção, eu já utilizo o padrão ouro, que é a prata, né? Agora, uma coisa muito importante que o Dr. Rodrigo falou, você diferenciar o tipo de lesão é muito importante, porque muda totalmente a conduta, né? Você não vai fazer uma pressão onde tem uma lesão que é arterial, né? Porque você pode levar uma isquemia e levar a amputação do membro. Já na venosa, a gente tem que gerenciar a umidade, né? Se o paciente, que geralmente, não sei com certeza, mas eles ficam muito incomodados com a bota de urna, por exemplo, com a compressão, tem que trocar mais de 2 vezes, 3 vezes, se possível, a cobertura. Se o paciente não tiver um técnico em casa, que geralmente são os cuidadores, no momento da consulta de enfermagem eu já faço toda a orientação para o cuidador. Né? Quando esse paciente me procura por telefone, às vezes eu já faço a coleta pelo telefone mesmo e já digo, vá para o consultório com uma pessoa que cuida de você, né? Ou então se eu estiver falando com o cuidador, leve a pessoa que vai cuidar, para a gente poder fazer essa orientação. Então, uma boa higienização, com um produto adequado. A gente pode utilizar, dependendo dos insumos, né? O velho e o que a gente conhece, soro fisiológico, né? Para fazer uma limpeza, para tirar o excesso de sujidade daquele membro. Pode utilizar, se tiver sinais de infecção, os nossos produtos que tem os antimicrobianos dentro, que é o PHMB, que é a molécula, tanto o sabão, né, se a perna estiver muito suja, tanto a espuma, tanto ela de forma líquida. O importante é você fazer a limpeza do membro, não só a limpeza da ferida, mas a limpeza desse membro todo,
né? Porque ali tá sujo, tem bactérias transitórias, ali próximo a gente tem ali uma ferida aberta, que é uma porta de entrada, uma descontinuidade da pele. Então, essas bactérias, se a gente não fizer essa higienização, essa limpeza, né? Fora, na pele adjacente, a gente pode também estar levando, né, as bactérias ou fungos para dentro da ferida. E gerenciar a questão da umidade, porque geralmente são feridas bastante úmidas. E a gente utiliza também do laser, né? Terapia fotodinâmica, provavelmente, com certeza, sem dúvida. A gente vai utilizar a terapia fotodinâmica com fotossensibilizador, que é o azul de metileno. E acompanhamento com a equipe, com certeza, porque eu não consigo conduzir uma úlcera venosa sem um vascular do lado, não tem como. E acompanhamento para a gente poder estar de perto, né, e gerenciando essa lesão até o fechamento. É difícil? Mas dá certo. Eu acho assim que quando o paciente realmente ele está comprometido, a família também tem que estar comprometida no cuidado, porque às vezes o paciente ele é idoso, né? A gente sabe que às vezes tem a doença, tem Alzheimer, às vezes não ajuda. Então, quando a gente coloca para a família também, que eles fazem parte do cuidado, não só a gente profissional, né? Eles acabam ajudando mais, né? Porque somos todos, né? A gente só faz parte de 50%, né? Eu digo assim, o restante é família e paciente para ajudar nesse processo e dar certo, né? Esse processo reabilitatório. Perfeito, Camilinha. E eu achei interessante, lembrando até que o doutor Rodrigo falou, a gente sabe que as úlceras venosas e as úlceras arteriais é muito comum na nossa prática, né? Acredito que seja na de vocês todos também. Mas a gente precisa de um diagnóstico médico para fechar o tratamento. Camila falou muito bem. O tratamento da úlcera arterial é uma lesão mais seca, necessita de um pouquinho mais de umidade. Enquanto que a úlcera venosa é uma úlcera muito úmida, necessita de algo que retire o excesso de umidade. Então, o diagnóstico médico é importante para dar o nosso direcionamento, né? Nossa conduta. Só complementando aqui, a gente já falou da úlcera neuropática, que era neuropatia, já falou da úlcera arterial, que é isquêmica, falou da úlcera venosa. Mas a gente tem que ver o doente, não a úlcera, reforçando. Por quê? Porque o doente ele não tem direito a escolher só uma, não. Então, é muito comum a gente ter as úlceras mistas. É verdade. Né? A gente esqueceu desse são detalhe, as úlceras mistas? esse desafio. Né? O que são as úlceras mistas? É a úlcera que começou por a neuropatia infectou, então ela é mista porque ela é infecciosa com neuropática. Ou é a úlcera que começou neuropática, mas o doente não tinha pulso, então é arterial depois. E aí eu vou entrar na que a gente pegou na última, que tem umas pitfall, que a gente chama, né, na inglês, uma pegadinha, né? Pegadinha do malandro, né? Que é o que acontece. É um doente que tem a úlcera clássica, você faz venosa de varicose, tu vê a perna grande, a mulher obesa, né? Tá, né? E você fez todo o tratamento e não fez de jeito nenhum, tu tratou a veneira. Por quê? Porque você esqueceu de avaliar. Se ela é obesa, é um fator de risco para o diabetes. Aí entra o clínico. Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes ela tem a doença arterial junto com a venosa. Então, você faz tudo. E aquela história do lençol curto, né? Você acabou de dizer. Na venosa a gente tem que apertar. Na arterial a gente não pode apertar, tem que afrouxar. Aí como é, né? A dormiu com lençol curto é porque eu tenho 1,90 m quase. Então aí cobrir o pé descobre a cabeça. Aí cobrir a cabeça descobre o pé. Então esse equilíbrio aí na úlcera mista fica mais difícil. E às vezes as pessoas deixam passar a questão arterial. Por quê? Porque aí o exame físico fica um pouco mais difícil. Porque o edema da úlcera venosa, que causa a úlcera venosa, não permite tu palpar o pulso. Então tu não consegue palpar o pulso do paciente lá. E olha, acha que a cor do pé está boa, o exame não vai pé, mas não está. Aí os exames complementares vão ajudar, né, na complementação. Aí você vai fazer um ultrassom Doppler, coisa desse tipo. Mas só saber que as feridas nem sempre... eu vou só... Pronto, comecei com D, vai ser mais nada não inventa, não tem isso. E não fecha a ferida, por exemplo, se o diabetes é descompensado. Sim. Não adianta a gente ficar aqui e o doente com a glicemia... E ainda tem uma questão. A ferida, se ela estiver infectada, ela piora o diabetes, que aí piora a cicatrização. Então, você não vai conseguir fechar uma ferida no pé diabético com a glicemia de 400, 500, o tempo todinho, com a hemoglobina glicada de 11, 12, 17, como eu peguei outro dia, né? E eu não sei tratar isso, não. A gente chama um médico, chama um clínico. Né? Um endocrinologista também. Não é fácil esse tratamento, porque muitas vezes, quando os pacientes nos convidam para acompanhar, eles querem que a gente resolva esse problema. Então, eles
não estão muito preocupados com a glicemia, não estão muito preocupados com outras questões. A estomaterapeuta é boa ou ela não é boa? Porque ela salvou ou não salvou aquele pé. Então, assim, é uma via de mão dupla, de mão tripla, de toda a equipe aqui, para que a gente consiga realmente êxito nesse tratamento. Então, para a gente finalizar, eu queria saber do Dr. João se ele pode fechar esse momento aqui só abordando a importância do cuidado humanizado com esses pacientes com tantos problemas que a gente falou aqui. Muitas vezes o Dr. Rodrigo diz, às vezes é um só que tem tudo, né? E o que é que a gente pode finalizar trazendo isso de uma forma que a gente aqui nesse momento, a gente está trazendo conhecimento para alunos, para enfermeiros, para médicos, nós estamos também trazendo conhecimento para pacientes, para cuidadores, para que a gente possa sensibilizar eles da importância desse cuidado, para que a gente evite lesões com infecção, evite amputações. E aí eu acredito que um cuidado humanizado, dentro, lógico, dessa equipe toda, a gente conseguir um diferencial. E o que é que você pode me dizer? O senhor ou você? Senhor também. Agora fica mais tranquilo. Assim, é interessante você fazer essa abordagem agora, Lu. Nós estamos em 2025, já passou a internet 4.0, já estamos falando de inteligência artificial que está no nosso dia a dia, mas nada disso aí vai substituir o toque, o olhar, o acolhimento. Então, parece que algumas coisas que foram perdidas ao longo das últimas décadas, com o avanço e a modernização da medicina, estão cada vez mais sendo necessárias esse resgate. Então, o cuidar, isso o robô não vai substituir. O toque, o olho no olho, você sentar ao lado do paciente, escutar ele. Então, essa abordagem hoje, que, como eu falei, envolve todas as facetas da doença, do ser humano como um todo, e da multidisciplinaridade, é que eu acho que vai ser a grande virada do século. Eu falo, independente esses avanços da modernidade, eles vieram para ficar, não tem como mais. A gente hoje está aqui, chat GPT, inteligência artificial, faz um cronograma, um roteiro para um podcast na segunda-feira, dia 27, e ele vai dar o roteiro, mas ele não vai substituir isso aqui. Essa conversa que foi muito agradável, né? Informal, extremamente agradável, mas ele não vai substituir isso aqui. Do mesmo jeito que ele não vai substituir o toque, a conversa, o olho no olho. Já tem cabines de atendimento feitas por robô, que tiraram o ser humano do processo. A pessoa entra numa cabine, ela mede, faz suas medidas antropométricas, altura, peso, circunferência abdominal, você coloca aqui o braço, ele vai, tira o exame, mede colesterol, glicemia, papapá, faz uma receitazinha de bolo baseada num algoritmo. Perfeito. Mas esse paciente ele não teve o contato do ser humano. Uma receita para todos. Uma receita, né? Para todos. Para todos. Em doenças de alta prevalência, como é a doença cardiovascular, essas intervenções vão ter resultado, sim. Mas, independente desse resultado, cada vez mais o ser humano precisa resgatar isso. E eu acho que esse vai ser a grande virada, realmente, da medicina, do cuidado em saúde como um todo, para o século XXI. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença, porque com a explosão de profissionais na área de saúde, que a gente viu acontecer com a enfermagem, que está acontecendo agora com a medicina, né? Cada vez mais a gente vai precisar disso. Porque senão a gente vai ser substituído pelo robô. Mas a gente não vai ser substituído pelo robô, porque o robô não vai substituir isso da gente. Tá? Então, eu acho que hoje o recado que fica realmente do cuidado humanizado é esse. Tá? Que a gente tem que se fazer necessário nesse aspecto. O robô vai calcular quanto é que você precisa de remédio, quanto é que você precisa perder de peso, tudo, mas o robô não vai substituir o toque, nem a conversa, nem o acolhimento. Às mais ou vezes menos ele isso. chega só querendo uma conversa, isso. Só querendo um apoio, né? Exato. Eu queria finalizar agradecendo, Dr. Rodrigo, pela sua excelente abordagem das suas experiências no seu consultório, no ambulatório. Camila também trazendo a sua vivência.
E o doutor João, muito obrigada por essa participação riquíssima. A gente percebe que ainda a gente poderia ficar até mais tempo aqui discutindo casos, conversando mais. É uma conversa gostosa, um bate-papo legal. Mas vão ficar para outras oportunidades, onde vários outros profissionais vão ter oportunidade também de trazer conhecimento para vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima vez.